Olá, acompanhe nesta edição do programa Inteiro Teor. Justiça Federal em Minas Gerais cria programa de combate ao trabalho escravo e ao tráfico internacional de pessoas. TRF da Primeira Região decide que conselhos de farmácia não são competentes para verificar condições de funcionamento de drogarias. Em nossa entrevista especial da semana, o secretário-geral da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, destaca algumas lutas da entidade, como a criação de novos tribunais e a nova lei da magistratura federal. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Mais de 1.500 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão no ano passado. E apesar das fiscalizações, ainda há trabalhadores que se encontram nesse cenário. Para tentar ajudar no combate a esse crime, a Justiça Federal de Belo Horizonte, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, estruturou uma clínica que realiza atendimentos focados no trabalho escravo e no tráfico de pessoas. Veja na reportagem. Parte da história deste africano, que prefere não ser identificado, é cercada de tristeza e humilhação. Durante 4 anos, ele juntou dinheiro para sair da Costa do Marfim e veio tentar uma vida melhor no Brasil. Mas o sonho se transformou em exploração. Aqui no país, o primeiro trabalho que ele conseguiu foi em um clube. E acredite, o homem não recebia nada de salário. Não recebi nada, só R$10 para comer, só isso. Ficar lá 4 meses. Já são 7 meses no Brasil. No outro trabalho que o estrangeiro conseguiu quando deixou o clube, ele até recebia uma remuneração, mas era humilhado na frente de outras pessoas e submetido a uma jornada exaustiva. O homem do ônibus do Planaltina me falou: vem trabalhar. Eu fui lá trabalhar com ele. Ficar lá, trabalhar. Lá eu recebi dinheiro, R$1.000. Mas trabalhar a todo o tempo, da manhã, da noite, quando ele precisa, ligar, de noite vai lá trabalhar. E trabalhar não lavar ônibus, mas fazer muitas coisas. O africano ainda está em situação irregular no Brasil e por isso diz que acaba aceitando trabalhos tão degradantes. Quando você não tem família, você sozinho tem que aceitar. Aí me ameaçar muito, me ameaçar, vai te deportar. Já ligar a polícia para me amarrar, me deixar na polícia militar, porque ele estava com raiva de mim. E há outras pessoas na mesma situação deste estrangeiro, ou ainda pior. Para se ter uma ideia, basta observar os números da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego. Em todo o Brasil, em 2014, foram resgatadas mais de 1.500 pessoas em situação análoga à escravidão. Minas Gerais aparece como o estado brasileiro com o maior número de trabalhadores resgatados, 354. Em seguida vem Goiás, com 141, e São Paulo, com 139. E há quem demonstre bastante preocupação com essas situações de exploração. A Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, criou uma clínica que visa combater o trabalho escravo e o tráfico internacional de pessoas. O projeto é conduzido pelo juiz federal e professor Carlos Henrique Haddad. O espaço fica na Faculdade de Direito da UFMG. O atendimento jurídico. Então, assim, essas vítimas, elas são retiradas lá do local do trabalho porque foram encontradas em condições degradantes, submetidas a uma jornada exaustiva, com servidões por dívida. E nós, então, vamos tomar as medidas legais para reparar algum dano gerado, para pleitear verbas trabalhistas que não foram pagas e mesmo para auxiliar o Ministério Público numa eventual acusação criminal que seja feita contra o empregador. Então a clínica ela vai atuar no âmbito trabalhista, no âmbito civil e mesmo no âmbito criminal, dando um respaldo, uma assistência jurídica a essas vítimas.
A iniciativa é semelhante com a que é desenvolvida na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e que o juiz federal teve contato durante o pós-doutorado. A clínica ela procura se sustentar nos 3 pilares da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então nós temos aqui a extensão, que é o atendimento. Temos um horário de atendimento aqui na clínica, contamos com 7 alunos de graduação atualmente, 3 alunos de pós-graduação que vão fazer esse atendimento às vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Temos também a atividade de ensino, que semanalmente existe uma disciplina com este próprio nome, Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, que ela foi criada para orientar, ensinar os alunos como fazer atendimentos, elaborar petições, realizar entrevistas, ou seja, tentando formar um advogado, alguém que possa prestar essa assistência jurídica. Os estudantes de direito que realizam atendimento na clínica têm aprovado o projeto. Tem sido muito enriquecedor, assim, esse contato com a realidade social das pessoas que são vítimas de trabalho escravo. Eu acho que, atrelado ao ensino, à disciplina que a gente tem, acrescenta muito a nossa formação. Houve um caso, que foi até, inclusive, o nosso primeiro caso. Um trabalhador, ele trabalha na casa de uma família já há 20 anos, já é um homem até mais velho, e ele nos procurou porque ele queria tirar férias. Ele não é empregado doméstico, mas ele queria tirar férias, e quando a gente foi encontrando novos fatos a respeito da situação dele, a gente viu que configurava uma situação de trabalho escravo. Mas ele mesmo não estava muito insatisfeito com a situação em si, ele pensava principalmente na questão das férias. Até porque, como ele morava lá, ele sentia que uma coisa compensava a outra. A Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas tem uma parceria com o Centro ZAMI, um projeto de apoio e acolhimento aos imigrantes haitianos residentes na região metropolitana de Belo Horizonte. O apoio que a gente oferece para essas pessoas tem várias facetas. Uma delas é no apoio administrativo, porque ser estrangeiro no país, numa língua estrangeira, nunca é fácil. As dificuldades administrativas não são poucas. Então o centro apoia para facilitar o acesso à administração, seja a Polícia Federal, seja o Ministério do Trabalho, CRAS, emissão de um CPF, esse tipo de órgãos públicos, e também uma relação com os consulados. Não somos o órgão oficial do Haiti aqui, mas a nossa relação com o consulado e a embaixada do Haiti em Brasília é muito estreita, facilitando esse apoio aos haitianos. O centro também orienta os haitianos, esclarecendo dúvidas sobre a legislação trabalhista e ouvindo queixas. Na verdade, a gente fala hoje, trabalho em condição análoga de escravo, porque o conceito é amplo, então tem uma série de fatores que levam a gente a crer naquela situação, mas na maioria das vezes esses casos chegam aqui para a gente depois que essa pessoa já não está mais naquela situação. Porque normalmente, se ela está sujeita àquilo, ela primeiro, muito dificilmente, ela vai chegar aqui e expor isso, porque até muitas vezes ela não tem nem conhecimento de que aquilo é uma violação de direitos. Mas a esperança de quem já passou por esse tipo de situação não acaba tão fácil. Há dezenas, talvez milhares de trabalhadores em condições análogas à de escravo que ainda acreditam em um futuro melhor, sem exploração, com dignidade e respeito às leis. É assim, esperar quando você vai ficar legal, você vai achar um bom emprego, só isso, esperando. Depois do intervalo, acompanhe uma discussão que chegou à Justiça Federal sobre a competência dos conselhos de farmácia em fiscalizar as drogarias. Fique com a gente.
TRF da Primeira Região confirma a sentença de primeiro grau e entende que conselhos de farmácia não são competentes para verificar condições de funcionamento de drogarias. Confira na reportagem. Erivan é dono de uma farmácia no Distrito Federal e conhece bem as exigências para manter o estabelecimento em funcionamento. Ele precisa, por exemplo, sempre renovar o chamado Certificado de Regularidade Técnica, um documento emitido pelo Conselho de Farmácia. Todo ano você tem que renovar, retirar esse certificado de regularidade e aí começa aquela peregrinação, né? Quando a gente vai dar entrada já tem que se preparar, porque nunca da primeira vez que a gente vai lá no conselho a gente resolve. Segundo o Erivan, além da extensa burocracia, há também outro problema, que é o custo de todos os documentos necessários para o funcionamento da drogaria. Para você abrir uma drogaria é quase R$8.000 de taxa. São taxas abusivas, para você renovar são outras taxas, é complicado. Erivan conta que no Distrito Federal, o Conselho de Farmácia acaba extrapolando um pouco no que diz respeito às competências do órgão e invade, às vezes, o que é função da vigilância sanitária sem necessidade. A vigilância sanitária de Brasília ela é muito presente, né? Ela não deixa você extrapolar em nada e ela tem acompanhado as drogarias aqui, o que a gente tem vendido, como é que a gente tem trabalhado, horário de funcionamento. E isso é o que compete à vigilância sanitária. Essa parte comercial, eu acho que compete realmente à vigilância sanitária. O conselho compete apenas ver o farmacêutico, né? O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do DF afirma que há ainda outras reclamações de donos de drogarias. Temos ouvido muitas reclamações de empresário que o conselho chega às drogarias e vistoria um armário de psicotrópico, vistoria o termômetro, geladeiras das farmácias e são trabalhos realizados pela Vigilância Sanitária e não o Conselho Regional de Farmácia. Não é de competência do Conselho Regional de Farmácia fazer esse trabalho. A 5ª turma do tribunal entendeu que compete aos órgãos de fiscalização sanitária verificar as condições de funcionamento e as atividades desenvolvidas nos estabelecimentos farmacêuticos. E ao Conselho cabe apenas fiscalizar a existência do profissional técnico inscrito nos quadros. O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais chegou a alegar que é um órgão de controle e fiscalização da atividade profissional, dotado de poder de polícia administrativa para regular o desempenho de sua finalidade. Mas para o TRF não cabe esse argumento. Este advogado explica que os casos envolvendo competência dos conselhos estão cada vez mais chegando à justiça. Como existem vários órgãos de fiscalização atuando no universo semelhante, a competência deles, elas são ou complementares, às vezes são concorrentes em alguns casos. Essa divisão, ou essa separação dos poderes de cada órgão, cada instância, é um pouco delicado. Cada um deles quer expandir a sua competência ao máximo. O presidente do Conselho Regional de Farmácia do DF concorda que é competência da Vigilância Sanitária verificar as condições de funcionamento das drogarias, mas pondera, diz que as farmácias não podem expor à venda produtos não relacionados à saúde. O Conselho tem de ater-se à legislação. O fiscal que se deparar com um estabelecimento o qual não atende aqueles pré-requisitos para a farmácia como um estabelecimento de saúde, ele tem de nos informar. Ao nos informar, nós notificamos a vigilância sanitária para que esses produtos sejam retirados das suas dependências, né? Olha, nós entendemos que o Conselho Regional de Farmácia pode e deve influenciar nessas questões. Por quê? Porque é uma questão de natureza farmacêutica. Então, o Conselho Regional de Farmácia, na defesa da ética e da profissão farmacêutica, ele deve sim influenciar nisso, até porque trata-se da venda de produto completamente alheio à atividade farmacêutica, que é medicamento. Cafeteria é alimento, é café, vai ter açúcar, então vai ter contaminação. Depois
Depois do intervalo, eu converso com o secretário-geral da AJUF, Roberto Veloso, que, entre as lutas dos juízes federais, destaca a nova lei orgânica da magistratura em discussão no Supremo Tribunal Federal. Já voltamos. Nosso entrevistado de hoje é o secretário-geral da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso. Bem-vindo ao Inteiro Teor, doutor Roberto. Prazer é todo meu de estar aqui. Nós vamos abordar algumas das bandeiras de luta da associação. E vamos começar falando pela implantação dos novos tribunais, que foi uma das bandeiras defendidas pela AJUF. Como é que está esse projeto? Foi aprovado no Congresso, o presidente votou e agora em que ponto está? Esse projeto ele passou 10 anos tramitando na Câmara. Era uma PEC de número 554. E ela foi aprovada nos 2 turnos, primeiro no Senado em 2002, depois passou esse tempo todo e foi aprovado na Câmara dos Deputados. Mas, por contingências que nós desconhecemos, uma associação de procuradores ingressou no plantão de 2013, de julho de 2013, com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, e, à época, o ministro Joaquim Barbosa concedeu a liminar. Esta liminar suspendeu os efeitos da, não mais PEC, mas agora da Emenda Constitucional número 73, e isto inviabilizou, de fato, a implantação desses novos tribunais, que são 4 novos tribunais, um com sede em Minas, outro na Bahia, outro no Amazonas e outro no Paraná. Para a primeira região, eu sou juiz federal aqui na primeira região já há 20 anos, vou fazer 20 anos aqui, e nós sabemos que um dos problemas da primeira região é justamente o seu gigantismo. É verdade. Nós temos 80% do território nacional e 14 unidades da federação aqui. Então nós temos um tribunal federativo na primeira região. Agora, doutor Roberto, os contrários à criação dos novos tribunais alegam justamente que os custos seriam muito altos, com compra de prédios, estimam em mais de R$1 bilhão. Como o senhor vê esses argumentos? O senhor acredita que o custo-benefício seria muito maior? Como o senhor vê essa questão? Olha, só para a senhora ter uma ideia, em relação aos prédios, o governador de Minas já concedeu um prédio para funcionar o Tribunal de Minas, que é o antigo Tribunal de Alçada Mineiro. O governador do Paraná também já concedeu o prédio. O governador do Amazonas concedeu também um prédio, que inclusive era o prédio onde funcionava a Assembleia Legislativa do Amazonas. E o prefeito da Bahia já prometeu inclusive o terreno. Então, veja que esse argumento ele se desfaz apenas com esses dados, porque é interesse dos governadores terem tribunais nos seus estados. E as turmas recursais e as câmaras regionais, elas que estão previstas na Constituição, elas de alguma forma não minoram esse problema da celeridade processual, ou o senhor acha que é só uma medida paliativa? Não, as turmas recursais elas têm uma competência voltada para uma área da Justiça Federal que são os juizados especiais federais, aquelas causas que não ultrapassam 60 salários mínimos. Então as turmas recursais elas já julgam essas causas, que são as causas discutidas nos juizados especiais. Então a criação dos juizados ela foi muito importante, mas para abarcar uma demanda reprimida que havia. Havia uma demanda reprimida. Então essa demanda reprimida foi para os juizados, mas a distribuição das varas comuns não diminuiu. Eu vou só dar um exemplo aqui. Em 1989, quando foram criados os novos tribunais regionais federais, os 5 tribunais regionais federais, havia
18 desembargadores no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e para 89 juízes. Veja bem, 18 desembargadores para 89 juízes. Hoje nós temos 27 desembargadores para 500 juízes. É um absurdo. Então, nós tínhamos que ter, no mínimo, para uma situação equilibrada, proporcional à criação, nós deveríamos ter 90 desembargadores para 500 juízes, para manter aquela proporção anterior de 1989. Então, nós temos 27 desembargadores e 500 juízes, só por aí nós estamos vendo que a situação precisa ser resolvida. E a criação de novos cargos para desembargadores está diretamente linkada ao projeto ou pode ser resolvido de uma forma paralela, digamos assim, demora para sair a criação dos tribunais, mas a criação dos novos cargos é essencial. Não, nós entendemos que a ampliação dos tribunais ela é necessária, porque a simples criação dos novos tribunais não vai resolver o problema hoje existente. Por exemplo, aqui na Primeira Região, ela vai minorar, mas ela não resolve. O tribunal precisa, porque mesmo que nós temos um gabinete, ou alguns gabinetes aqui, com 20 mil processos, ou 30 mil processos, ou 35 mil processos, criando os novos tribunais, admitamos que haja uma diminuição de 40% desse acervo. Mas mesmo assim, nós ainda vamos continuar naquele gabinete que tenha mais de 35 mil processos, nós ainda vamos continuar com 20 mil processos, que é humanamente impossível. Então, nós temos que aumentar também. Nós temos que, pelo menos, dobrar o número de atuais desembargadores da Primeira Região, sem prejuízo da criação dos novos. E que outra luta o senhor destacaria importante para os juízes federais do Brasil? Nós temos inúmeras lutas. Uma delas, que nós estamos já há bastante tempo com essa bandeira, é justamente a simetria também com o Ministério Público Federal. Porque é interessante esse aspecto. O que é que aconteceu? O Ministério Público sempre foi aquela instituição que buscou se equiparar à magistratura. Sempre procurou. A magistratura sempre estava à frente do Ministério Público. A magistratura conseguia um direito e o Ministério Público vinha atrás. De um tempo para cá, a situação mudou. O Ministério Público passou a ter uma lei que lhe trouxe maiores garantias, enquanto que a magistratura ficou para trás. Outra questão também importante é a escolha dos novos presidentes, novos diretores dos tribunais, uma escolha direta, também uma proposta da JUF. Como é que é essa questão? O que muda? Pois é, eu lhe falei justamente aqui a respeito das conquistas do Ministério Público. Uma das conquistas do Ministério Público, que levou o Ministério Público a estar hoje à frente da magistratura, foi justamente eles poderem escolher o seu procurador-geral em lista tríplice. É lógico que ainda há uma interferência do Executivo em relação à indicação final, mas o novo Procurador-Geral da República foi escolhido inicialmente pela carreira. Então, o Procurador-Geral da República tem um compromisso com a carreira. Isso é o que nós queremos também. Nós não estamos dizendo que os presidentes dos nossos tribunais não têm um compromisso com a carreira. Claro que ele tem, porque ele assume, já vem de uma longa data, nomeado, trabalhando no judiciário. Mas o que nós queremos é que haja uma democracia interna também, de que o presidente do tribunal ele possa ser eleito pelo conjunto da magistratura e assim haver uma espécie de via de mão dupla. Ou seja, da mesma maneira que ele vai exercer o cargo de presidente, ele também vai ter um compromisso com a magistratura, com os juízes de primeiro grau. Até hoje, para a escolha de um ministro, por exemplo, os desembargadores têm que procurar políticos, fazer toda uma visitação
que acaba não sendo, acabaria tendo uma interferência num outro poder? Como que o senhor vê essa escolha política também que muitas vezes é feita com os ministros dos superiores tribunais? Olha, em relação a uma teoria que é chamada freios e contrapesos, que justifica essa forma de escolha. Ou seja, o presidente da República indica que é o sistema americano. O presidente da República indica que é o executivo, o legislativo, que é o Senado Federal, tem de aprovar e depois ele toma posse no judiciário. Agradeço muito a sua participação em nosso programa e volte sempre com assuntos tão importantes para a magistratura do Brasil. Obrigado. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal e na internet. Até o próximo encontro.